Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Carolina Marcelino, professora do Departamento de Ciência da Computação da UFRJ. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de administração em Linux. Vou fechar a câmera para a gente começar a ver o conteúdo. Bom, hoje o nosso tema é sobre a administração de usuários no Linux. É um tema muito importante e que demanda aí algum conhecimento da gente. Gostaria de lembrar que esse curso ele é ofertado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro de forma gratuita e remota, certo? Bom, é tarefa do administrador de redes ou sistemas computacionais, né, este profissional, ele é o responsável por gerir o bom estado das conexões, acessos e permissões em uma rede de computadores. Logo, é tarefa do administrador manter todas as informações relativas às contas de usuários atualizadas. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que uma empresa de desenvolvimento de software acaba de selecionar um novo programador para o time de desenvolvimento. Quando esse profissional dá entrada na empresa, ele vai precisar, então, dentre muitas coisas, de uma credencial de acesso aos sistemas computacionais dessa empresa, ou seja, um par de login e senha. E é tarefa do administrador de redes prover e gerir, então, este usuário. Vamos supor que, algum tempo depois, essa pessoa passe a fazer parte do time de projetos. Ele recebeu, né, um convite e foi transferido para o setor de projetos da empresa. Logo, esse usuário no sistema deverá migrar para o grupo de trabalho de projetos, o qual tem as permissões de acesso deste grupo específico. O administrador também tem a tarefa de excluir determinado usuário e fazer backup dos seus documentos para o uso futuro da empresa. Por exemplo, um funcionário ele foi demitido, o administrador ele vai ter que deletar esse usuário no sistema para garantir uma medida de segurança, né? A pessoa já não faz mais parte da empresa, então ela não precisa mais ter o login e a senha. Bom, quando o usuário é criado, ele passa a ser uma entrada no arquivo PSWD. E cada conta possui nesse arquivo, no arquivo PSWD, as seguintes informações: o nome de usuário, que tipicamente possui até 8 caracteres, um user ID, que é um número único para cada usuário, um grupo, e atrelado a esse grupo de trabalho, um identificador de grupo, um grupo ID, que é um número que vai identificar o grupo. O diretório home, que é o local de todos os arquivos do usuário criado, além de ser o diretório corrente de uma sessão de login. Lembrando que é no diretório /home que a gente pode localizar, ele pode ser localizado em qualquer ponto da árvore de diretórios. O usuário tem acesso ao shell do Linux, que pode ser de acordo com a distribuição, o SH, o Bash, entre outros. Cada conta possui no diretório home arquivos de configuração do shell. Por exemplo, o primeiro arquivo que está citado aí, né? O til/.cshrc e também o .login. São arquivos de login, né, do usuário aí no nosso ambiente Linux. Lembrando que o ponto significa que esses arquivos estão ocultos. Nós temos arquivos de profile. Esses arquivos contêm comandos que são executados para todos os usuários do sistema no momento do login. Somente o usuário root, que é o superusuário, pode ter permissão para modificar esse arquivo, e esse arquivo é lido antes do arquivo de configuração pessoal de cada usuário. Também, arquivos de carregamento do shell estão aí presentes. O modelo desses arquivos deve ser mantido para, no momento da criação da conta, ser copiado para o home do usuário e que existem, né, algumas variáveis de inicialização. Por exemplo, a variável path
ela é usada para definir a variável de ambiente path, ou caminho, quando o usuário efetua o login. A PS1 é uma variável de ambiente que controla o formato do prompt padrão na linha de comandos. A manpath, ela tem seu valor e ele vai ser interpretado como caminho de pesquisa da hierarquia de páginas do manual de comandos do Linux. Essa de library, todas as bibliotecas dentro desse caminho serão automaticamente indexadas nas buscas, lembrando que uma biblioteca de arquivos que contém um conjunto de módulos ou membros de códigos pré-compilados reutilizáveis nas buscas. Isso que é uma biblioteca. A gente tem a UMask, que pode ser definida como a máscara de usuário, e esta função padroniza a criação de diretórios e arquivos, ou seja, quando você criar um novo diretório ou arquivo no Linux, ele herdará da UMask, definida no sistema, suas devidas permissões. Então, como que a gente pode criar um usuário no Linux? Aqui, nesse slide, nós vemos uma forma de se usar o comando theuser, em que estamos passando o nome da pessoa ao qual vai receber o usuário, incluindo esse novo usuário num grupo, que é o grupo staff. O nome do usuário vai ser Gabriel, certo? Então, o comando a gente tem aqui, add-user -c, o nome dele, entre aspas, Gabriel Silva. A gente vai estar inserindo ele dentro do grupo staff e o usuário vai ser o Gabriel. Ok? A gente tem também que o comando vipw, ele edita o arquivo de senhas, quer seja o PSWD ou quer que seja o Shadow, onde essas informações podem ser editadas diretamente. Eu vou agora compartilhar com vocês o shell do Linux. Para a gente, então, fazer aí a criação desse usuário. Certo? Então, eu estou aqui no meu ambiente Linux, no shell. Eu vou dar o comando add-user -c, passar o nome do Gabriel. Corrigir aqui. Pronto. O nosso sistema Linux, ele vai pedir para a gente uma senha, né, para o Gabriel usar. Então, a gente vai passar uma senha aqui. Ele vai pedir a confirmação dessa senha. E ele vai pedir por padrão algumas informações. Então, Gabriel Silva, a sala que ele trabalha, o telefone do trabalho, do setor que ele está, o telefone residencial ou celular, a gente pode inserir aqui, e alguma outra informação que a gente deseja informar sobre o Gabriel. Então, ele vai perguntar para a gente se essa informação está correta, a gente vai dar sim e pronto. O usuário Gabriel, pertencente à pessoa Gabriel Silva, foi criado no nosso sistema. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos qual é a importância do administrador de redes e como criar um usuário. Até mais!